Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O bate-boca no Supremo Tribunal Federal ficou muito feio e o clima acalorado chegou nos quatro cantos do nosso país. Serão 217 milhões de pessoas censuradas. Tudo por causa de uma notícia há muitos anos atrás da Cruzoé, onde denunciaram o Dias Toffoli do amigo do meu pai. Essa foi a iniciativa que fez o ministro se mover para então colocar a censura através das redes sociais. E hoje, no marco civil da internet, foi derrubado, caiu por terra. Por 8 votos a 2, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que hoje quem vai regular as redes sociais são eles. Vem comigo, eu quero te dar detalhes da informação e do bate-boca entre Nunes Marques e Gilmar Mendes, que ele tentou, mas não conseguiu. Mas nós sabemos que existem heróis que não serão lembrados, mas nós temos certezas que eles tentaram até o último momento lutar pela nossa democracia. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Mais ou menos o que aconteceu com o Congresso. A partir do momento que o Congresso cedeu às chantagens do STF, nunca mais parou. Dizendo o seguinte, se ameaçam, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto. Pelo menos o Nunes Marques tentou. E aí, pessoal, poucas horas antes, o debate tinha ficado muito pior. O ministro Nunes Marques fez e lembrou que se essa decisão fosse tomada, os Estados Unidos poderiam entrar também em ação porque são empresas norte-americanas sendo censuradas aqui no nosso país. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, numa das suas loucuras, proferiu contra ele várias palavras e disse que se ele não está preocupado com as ações que estão tomando contra ele, por que então o ministro Nunes Marques estaria preocupado com as ações dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes? Ele tentou, falou, esbravejou, mas não conseguiu. Mas vai ficar gravado na história que houve sim ministros que tentaram lutar contra essa censura. É isso que é importante. Ele tentou, ele avisou, ele está tentando avisar. Pessoal, vai dar merda. Mas a soberba dos nossos ministros falou mais alto. Peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje. Fico vencido. E acabou assim, como relatava o Felipe, 8-3. Mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Os ministros que por muito tempo, digo, tá há 10 anos o caso lá, muito tempo, trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio do caminho. 11 ministros tentando construir um texto que vai censurar 217 milhões de pessoas. E a Daniela Lima fala isso como se fosse uma coisa quase democrática, A ministra Carmen Lúcia, na sua declaração, ela disse que precisamos regular 217 ditadores, 217 milhões de ditadores, e eles não estão acima da lei. Quem está acima da lei é o Brasil, é o país, é a soberania. Então nós vemos aí que o Supremo enxerga o país, os brasileiros, como 217 milhões de pequenos ditadores que precisam ser calados, pessoas que precisam ser regulamentadas, seguir as regras, seguir aquilo que é imposto, sem ao menos conseguir defender o seu ponto de vista. Ignorando o Congresso, Cássio Nunes tentou avisar. Pessoal, isso vai dar merda, vai ter reação. Mas a soberba de alguns desses ministros que não entendeu o que está acontecendo falou mais alto e eles compraram uma briga. Agora, meu amigo, vamos ver o que vai acontecer.
o Congresso vai ter que legislar agora, e nós vamos tentar fazer de uma maneira que reduza essa censura. Vai ser difícil, a gente vai precisar do apoio popular. Mas que vergonha. Me desculpa, mas eu tô com uma vergonha da nossa Suprema Corte, dos membros dela, da forma como eles lidam com pautas tão importantes, quebrando pau, sabe? Num almoço, para decidir como que vai censurar o Brasil. Bom, Cássio Nunes tentou, André Mendonça fez um voto sensacional, até o Fachin entendeu a gravidade disso, mas infelizmente foram vencidos pelo sistema. E infelizmente o sistema venceu mais uma vez. Mas até hoje, quem está batendo palmas para isso vai ter que pagar muito caro lá na frente. Uma reunião do Supremo Tribunal Federal ressaltou um desentendimento entre os ministros Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques em meio à discussão sobre as responsabilizações das redes sociais por conteúdo publicado por usuário. O encontro, que durou cerca de 4 horas, culminou em uma votação que terminou com 8 votos a favor e 3 contrários à responsabilização. O debate acirrado começou por mais de 2 horas de discussão sobre o texto final do julgamento que envolve as grandes empresas de tecnologia. Nunes Marques expressou suas preocupações sobre possíveis repercussões internacionais, o que gerou uma reação imediata do ministro Alexandre de Moraes. Este, que já enfrenta ameaças de sanções dos Estados Unidos, defendeu a continuidade do julgamento sem receios e de punições externas. O conflito entre os ministros, essa tensão aumentou quando Mendes interveio, criticando Nunes Marques por adotar um discurso que, segundo ele, se alinhava ao bolsonarismo. Mendes enfatizou que ceder a pressões externas poderia resultar em um ciclo vicioso de chantagens. Após a bronca, Nunes Marques se comprometeu a apresentar o seu voto, que já havia sido adiado em sessões anteriores. Os demais ministros apoiaram a posição de Nunes e, em uma reunião que terminou com um clima pacífico, apesar do desentendimento, tudo isso veio à tona. O voto de Nunes Marques, que se opôs à responsabilização, argumentou que a atualização da legislação sobre as redes sociais deveria ser a atribuição do Congresso. O julgamento, que se arrastava há semanas, foi finalmente concluído com a maioria dos ministros a favor da responsabilização das redes sociais. A decisão marca um passo significativo na regulação do conteúdo online e na proteção das instituições brasileiras contra abusos nas plataformas digitais. Parabéns, Nunes Marques, aos ministros que estiveram aí envolvidos em toda essa manifestação, ao ministro Fachin, André Mendonça. O Brasil agradece, mas não foi dessa vez.